vamos chamar aqui para compor a mesa a doutora Camila Maria Rosa Casari, representando o prefeito municipal Edson Raminelli. Senhor Alcebiades Alves Rodrigues Neto, diretor do Departamento Pessoal. Senhor Aguinaldo Andrade, vice-presidente do sindicato. E o professor doutor José Manuel Terroso Coutinho e Castro, que é advogado e professor e palestrante do dia. Primeiramente, boa tarde, por gentileza, pode se assentar. Dr. José Manuel Terroso Coutinho e Castro, ele vai falar sobre o assédio moral nas relações de trabalho, correndo os tópicos como impedir e combater o ato de assédio moral. Currículo: Cefova, advogado formado pela PUC de Campinas, com especialização em Direito Civil e Processo Civil. Atuou como advogado da POESP, Sindicato dos Professores da Rede Oficial do Ensino do Estado de São Paulo, nas regiões de Araraquara, São Carlos, Pirassununga, Casa Branca e São João da Boa Vista. No período de 96 até 2008, foi eleito secretário-geral da subseção de Araraquara da Ordem dos Advogados do Brasil para a gestão de 2010-2012. E desde o ano de 2002 é professor da Faculdade de Direito da Unip, campus de Araraquara, São Paulo. Dr. José Manuel, palavra do senhor, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Pode juntar esse microfone? Ah, olha, o microfone é melhor, né? Boa noite, né? Tá vendo? Corrigir. Vamos começar. Boa tarde, obrigado pelo convite, Aguinaldo, tudo bem aí? Quero cumprimentar os componentes da mesa aí, né? Todos vocês aí, e eu, particularmente, me sinto emocionado, feliz pelo convite que recebi, de poder estar aqui com vocês para ter uma conversa, realmente um bate-papo, não tenho a pretensão de palestra, aula, né? Apenas uma conversa sobre esse tema que tem relevância, que tem importância, que cada vez mais nós temos que debater, discutir e lançar realmente algumas controvérsias, algumas provocações sobre esse assunto. Então fica aqui meu agradecimento pelo convite, né? Extremamente feliz, extremamente emocionado, relembrando com o professor Aguinaldo meu tempo de sindicato dos professores, né, da POESP, durante mais de 12 anos, quase 14 anos, lá atuei como advogado no departamento jurídico, cheguei lá bem jovem, era magrinho, mas o tempo foi transformando a gente, né? E o tempo realmente ele com certeza para todos nós, ele é sentido, né, externamente, mas me traz muitas recordações boas, um tempo muito gostoso que passamos junto com o professor Aguinaldo e outros professores do Sindicato dos Professores da POESP, da região de Araraquara, São João da Boa Vista, São Carlos, e realmente são pessoas que lutam, que brigam, que buscam de toda sorte defender os direitos, né, dos servidores, dos professores, daqueles que atuam no magistério público oficial. Eu sou advogado, sou formado pela PUC de Campinas, tenho especialização em Direito Civil e Processo Civil. Trabalhei na POESP, trabalhei também um período no jurídico do CBHU, né? Esse já não traz muitas recordações boas, né? Não porque é um órgão estatual, não é isso, mas porque ali a gente trabalhava com questões complexas, que era despejar famílias que estavam vivendo um programa habitacional. Então eu fiquei muito pouco tempo, a gente tinha que fazer a integração de posse com capacete para não tomar pedrada. Eram umas coisas que realmente não me trazem boas lembranças. Já do sindicato dos professores, sim, a gente tomava pedrada também, mas era por uma outra razão, né? Mas ultrapassado esse histórico meu aqui, né, quero dizer para vocês o seguinte: a questão que nos traz hoje aqui é assédio. Todos nós aqui já fomos assediados, já experimentamos o assédio. Não há como dizer que não, isso não acontece comigo, isso é com os outros. Não. Podem ter certeza, repito, sem medo de errar, que todos nós, em qualquer momento de nossas vidas, já passamos por isso. Pode ser que nem tenhamos notado, mas que já passamos sim. Primeiro, eu vou fazer uma breve situação que envolve o assédio moral. Na minha conversa com vocês, é o assédio moral no serviço público. Mas vamos fazer uma segunda consideração. No dia a dia, no cotidiano, eu, quando comecei a advogar, já faz um tempinho, pensava o seguinte: olha, eu vou entrar com umas ações aí para poder ganhar muito dinheiro. Né? Pensava nisso, eu era jovem, né? Tinha esse ideal. Mas você não busca justiça? Buscava também, mas queria ganhar muito dinheiro e parar de trabalhar. E aí eu comecei a entrar com ações contra empresas
de cigarro, empresas de tabagismo, Morris Souza Cruz, por conta da saúde das pessoas que fumavam. Entramos numa associação, participamos do sindicato de defesa da saúde do fumante, dos tabagistas, e entravam com ações buscando indenizações, buscando ressarcimento por aqueles que fumaram, que utilizavam aquele produto, o cigarro, durante toda uma vida. E o uso contínuo, o uso continuado desse produto chamado cigarro, que é comercializado de forma lícita, causou uma série de doenças, dentre as quais uma doença chamada tromboagite obliterante, que vai o quê? As veias vão tampando, não tem mais circulação, vai necrosando, e o único tratamento é a amputação. Então eu tinha alguns clientes, todos os clientes eram amputados. Perdia braço, perdia as pernas, perdia o nariz, cortava até nariz, cortava por causa da fumaça, os lábios, ficava um toco. E a gente buscava as indenizações contra Felipe Morris de Souza Cruz. Então, como vocês podem perceber, eu não ganhei nenhuma ação. Nós perdemos todas as ações. Todas as ações de indenização foram julgadas improcedentes. Nós não conseguimos, apesar de demonstrar que é um produto que vicia, não conseguimos que o Poder Judiciário definisse a realidade do direito e condenasse a Felipe Morris de Souza Cruz a pagar as indenizações. Todos os meus clientes faleceram, morreram, muitos deles antes do término definitivo das ações. Os parentes, teve um rapaz que ele ficou um toco mesmo, não tinha braço, não tinha perna, e mesmo assim tinha que estar colocando um cigarro na boca dele. Por que eu estou falando isso? Não é para impressionar, não é para impactar, não. É apenas para dizer o seguinte: essas pessoas, em algum momento da vida delas, elas foram assediadas. Assediadas por quê? Por uma campanha publicitária que fez com que elas passassem a consumir aquele produto, e depois que elas foram, vamos dizer, pegas por esse produto, aí fez-se aquela dependência e não largou mais e conduziu até o óbito, até a morte. Então, esse é um assédio que nós podemos encontrar por conta de publicidade, e a publicidade é feita por quem? Pelos publicitários. São mentes, são pessoas que têm ideias sensacionais. Os publicitários brasileiros são os mais premiados do mundo. E eles fazem com que você busque adquirir, comprar um produto que você nem precisa, mas você acaba adquirindo esse produto porque a mensagem publicitária, sublimar ou direta ou indireta, te conduz a adquirir esse produto. No caso do cigarro, aquela coisa de virilidade, do homem, do cowboy, né? O pessoal, chegou até a ter publicidade infantil, né? Do camelinho, criança pedia para o pai comprar um cigarro e ganhava um camelinho de pelúcia e tal. E aí as pessoas foram conduzidas para usar esse produto. E nós lá, tentando buscar uma indenização. Repito, não conseguimos. Nos Estados Unidos, as 800 primeiras ações que versavam sobre indenizações por tabagismo também foram descartadas. Depois de 800 e pouco, começou a reverter, começou as condenações. Aqui no Brasil, nós trabalhamos com cerca de 600 ações. As 600 ações deram negativo. Nós não conseguimos indenização. Por que eu estou falando sobre isso? Mas isso não é assédio no serviço público. Só para dizer que todos aqui já foram assediados por uma campanha publicitária, já foram cercados por uma campanha publicitária e levados a consumir algo que não era do seu interesse ou que faz mal para a sua saúde. Eu cheguei a escutar de um juiz o seguinte: por que você não entra com ação contra a empresa de cerveja? Qual o tamanho da sua barriga? Você deve beber cerveja pra caramba, né? E cerveja faz mal. Aí eu falei para ele: não, mas eu entendo que o cigarro conduz a situação. A cerveja também, lógico, o álcool no resto da vida tem, mas eu defendi que realmente o cigarro era o maior vilão. E a gente sabe que depois as campanhas publicitárias acabaram mudando, né? Nós experimentamos leis que vieram a mudar essa situação, e hoje praticamente o cigarro é um inimigo, número um. Né? E naquela época nós estamos trabalhando aqui com 1989, 90, 91 no máximo. Ainda tinha um certo vilão. Então, repito, isso tudo só para fazer uma breve mensagem aqui de que todo mundo já passou por assédio. Esse assédio aí é um assédio de relação de consumo, não de relação de emprego. A resposta que vem da justiça é essa: você compra o produto porque você quer. Você compra porque você quer. Imagina, você foi conduzido pela propaganda a comprar, depois você se decide que aquele produto tem algo que te capta, que faz aquela jocosidade, aquela viscosidade. Você tem que comprar aquele produto, você não consegue fugir e te conduz até o óbito. Bom, para defender disso nós temos o quê? Código de Defesa do Consumidor.
uma relação de consumo, onde tem um assédio que vai te fazer adquirir, comprar, pagar por um produto que faz mal para a sua saúde, o Código de Defesa do Consumidor vai te proteger, vai te tutelar. Vamos só relembrar, o Código de Defesa do Consumidor, ele nasce, se eu não estou enganado, eu sou ruim de data aqui, mas em 1991. Né? A Constituição Federal de 88 dava um prazo de 4 meses para se escrever um Código de Defesa do Consumidor. Demoraram 88, 89, 90, quase 3 anos, quase 4 anos para escrever uma legislação que tutelasse e protegesse todos nós consumidores. Todos nós que estamos na relação de consumo, só tivemos uma lei que nos protegesse 4 anos depois, quando a Constituição, a Carta Maior, falava que tinha-se 4 meses para escrever essa proteção. Mas, enfim, veio com a defesa do consumidor, ele passa a proteger todos nós nessa relação que envolve consumidor e fornecedor, produto, serviço, principalmente para situações como essa. Você adquirir um produto com vício, com defeito, um produto que vai fazer mal à sua saúde, isso está definido desde 91. Né? Voltando aqui para a nossa questão do assédio moral no serviço público. Por que eu estou dando ênfase nisso? Quando a gente tem uma relação de assédio que envolve relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos protege. Portanto, eu posso dizer também que o Código de Defesa do Consumidor é o mais importante diploma legislativo que nós temos. Todos aqui estão envolvidos em relações de consumo. Mas para a nossa situação aqui, quando falamos em assédio moral no serviço público, você escuta a seguinte situação: não tem um código, não tem uma lei específica dizendo, tratando sobre esse assunto. Tem sim. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos voltar para o consumidor. Tem um Código de Defesa do Consumidor, que está vigorando desde 91 até hoje. Todo mundo aqui sofre desrespeito, ataque, quando você entra numa relação de consumo. Você imagina se não tivesse a lei, se não tivesse o código. Né? Antes do Código de Defesa do Consumidor, você comprava uma televisão, a televisão vinha com um defeito, com um vício, você ia lá na loja reclamar, o rapaz falava o seguinte para você: olha, se azarado, eu vendi 50 dessas para o Jogo do Brasil, só a sua pelo problema. Tá, mas aí, então, não tem o que fazer, vamos ver, tal. A partir do Código do Consumidor isso modifica. Mas mesmo assim, nós vivenciamos dia a dia, as inúmeras ações de justiça envolvem o quê? Instituições financeiras, bancos, né? Telefonia, planos de saúde, tudo que envolve relação de consumo, mesmo tendo uma lei que trata desse assunto, um código que trata desse assunto. Agora, vamos para o assédio moral. Às vezes a gente encontra essa situação, mas assédio moral não tem uma lei, não tem um código, não tem nada que delimita, que define. Então, se não tem, vamos fazendo. Vamos fazendo. A gente tem que perceber o seguinte, né? Que a dinâmica da vida dos indivíduos, quando a gente fala de assédio moral, duas questões que merecem ser pontuadas. Primeiro, qualquer tema, qualquer ponto que é relacionado à vida dos indivíduos, né, tem que ser compreendido sempre de forma multidisciplinar. Não adianta a gente achar que o direito resolve tudo, que as normas, né, resolvem tudo, porque se você pegar a norma, o direito, ele serve para quê? Para organizar uma casa. Uma casa bem organizada é uma casa que tem regras. Se você entra numa casa que todo mundo faz o que quer, a hora que quiser, é uma total ausência de normas, de regras, e portanto vai ter uma bagunça. Então, para que serve o direito? Primeiro, para normatizar e para regular. Você só vai conseguir regular, você vai conseguir fazer essa normatização se você também tiver uma sanção. Se você tiver uma norma que é desprovida de sanção, ninguém vai respeitar. Né? Existem normas, existem regras, como por exemplo, amai-vos uns aos outros, para vocês me amarem. Não vão me amar, às vezes um ou outro aí pode ser que vai amar. Mas se não amar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vai um castigo divino. Eu não estou muito preocupado. Eu quero saber, financeiramente, vou ter que te pagar alguma indenização? Opa, aí já começa a preocupar, né? Eu vou ser preso, porque aquilo que a gente tem de importante, de relevante na nossa vida, o que é? A nossa liberdade, né? A nossa saúde, o nosso patrimônio, tudo aquilo que é o nosso nome, tudo que é protegido e tutelado pelo direito. Então, a primeira questão, que eu acho que a gente tem que, quando começa a falar sobre assédio moral, é dizer o seguinte: erra, né, aquele que pensa que o direito é onipotente, o direito é o princípio principal, a principal ciência, e é capaz de solucionar sozinho o direito os mais diversos tipos e espécies de conflitos humanos. E o assédio moral é um caso desse. O direito sozinho não vai dar conta, certo? Porque nós estamos trabalhando com uma questão de dinamismo da vida, do dia a dia, de vários indivíduos. E isso tem que ser compreendido de várias formas.
Então, a maioria dos conflitos que a gente vai encontrar na sociedade moderna, né, eles são gerados quando se coloca para fora o individualismo. O que é o individualismo? É aquela cultura do cuidar do eu. Eu quero saber, o norte-americano é assim, primeiro ele, depois ele, é sempre ele. Aí lá na frente ele pensa nos outros. E aí trouxe para cá, com outras coisas que vieram, essa questão do individualismo. Quando a gente trabalha com individualismo, a gente pensa o seguinte: os outros são descartáveis, são substituídos. A gente descarta, substitui, a hora que quiser, o importante sou eu. E aí começa a gerar, né, essa situação de o assédio, principalmente o assédio moral na relação de trabalho, na relação de emprego e mais especificamente no serviço público. Alguém que tem um cargo, uma função de superior hierárquico, que ele pensa só nele, só pensa no eu, no individualismo, e pensa que os demais podem perfeitamente ser descartados e substituídos. Então, a gente tem que perceber o seguinte: para resolver essa questão, o primeiro tópico é estabelecer que a questão não é só de índole jurídica, só de direito, mas também de ciências humanas, como a psicologia, a sociologia e inclusive a medicina. Então, é multidisciplinar, é multifacetário essa questão do assédio moral. Ela não é ímpar, não é só com o direito, com a elaboração de uma lei, com uma norma que você vai estabelecer e vai resolver esse conflito de interesses. Tá? Se a gente pegar o conceito, estou falando um pouco rápido? Eu tenho mais de falar um pouco rápido, mas daqui a pouco eu vou ficar mais lento. Se nós pegarmos um conceito, vamos no dicionário, e vamos lá buscar saber o que significa assédio, a expressão, a palavra, a gênese da expressão da palavra assédio. Se a gente fizer essa pesquisa, se eu não estiver errado, depois vocês me corrigem, mas provavelmente diz o seguinte: o assédio é o quê? É uma instrução militar, olha como que a palavra é forte, a força da palavra. Uma instrução militar, é um ato militar, aonde você vai cercar o seu inimigo até subjugá-lo. Fortíssimo, né, gente? Uma palavra, assédio. Diz isso. Os militares utilizam isso aonde? Em guerra, em conflito. Cercam o inimigo até fazer o quê? Até isolá-lo e subjugá-lo e dominá-lo. E depois que domina numa guerra, o que você faz? Os despojos, você vai lá e retira toda a riqueza que ele tem e traz para você. Só que nós não estamos falando de guerra, nós estamos falando o quê? Em relação de trabalho. Nós estamos falando o quê? Em serviço público. Se você traz isso para uma relação de vida, dinâmica de vida dos indivíduos, alguém pensando que está numa guerra e que vai te cercar até te dominar, realmente nós estamos diante de um problema que não é só de direito, é de psicologia, é de sociologia e é de medicina. E aí, levando esse conceito, está no dicionário, o conceito simples está no dicionário, a gente percebe, por exemplo, um exemplo que ocorreu no Paraná, numa cidade do Paraná, com os guardas municipais. Teve um probleminha lá, o superior lá da guarda municipal resolveu o seguinte: aqueles servidores, aqueles guardas que não estavam atendendo às expectativas dele, o superior hierárquico, ele trouxe para dentro, né, da repartição e fez um quadradinho, né, ou seja, um cercadinho. Qual a origem do termo no dicionário? É um ato militar de cercar o seu inimigo. Foi justamente o que ele fez. Cercou os funcionários, fez um cercadinho, colocou lá dentro e falou: vocês a partir de agora trabalham aqui dentro. Bom, o brasileiro é criativo, né? Gosta de piada. O que virou? Aquele pessoal era o pessoal do chiqueirinho. Funcionário público, servidor, concursado, trabalha na guarda municipal. Você trabalha na guarda municipal? Não, eu trabalho no chiqueirinho. Bom, chiqueirinho com todo respeito. A porco, não tem problema nenhum com porco, nada. Mas você não achou engraçado? Eu não achei engraçado, nem um pouco. Isso é uma violência, isso vai trazer problemas de toda a índole familiar, no seio da família, problemas de saúde, né, a baixa estima, a autoestima vai cair, por quê? O meu colega ele faz o serviço na rua, ele trabalha cuidando dos prédios públicos, e eu trabalho no chiqueirinho. Esse superior hierárquico, esse chefe, ele tomou por conta aquilo que está escrito no conceito. Aí não preciso dizer que isso acabou indo para a justiça. Por incrível que pareça, teve uma absolvição em primeira instância. A primeira juíza que julgou, que é difícil mulher fazer isso. Mulher tem coragem para sentenciar e definir. A juíza lá, às vezes decepciona a gente, mas ela julgou improcedente e foi para dar um recurso, e recurso conseguiu uma indenização. Saindo dessa questão de conceito, né, vamos conjugar o seguinte:
muita gente fala que o assédio moral nas relações de trabalho, o assédio moral no trabalho, é decorrência inexorável do quê? Do progresso social e econômico. Muito cuidado com isso. O progresso social, o progresso econômico está atrelado a situações como essa. Como, por exemplo, a violência. Ah, você reclama da violência? Então fica num lugar que não tem progresso. Um lugar que não tem progresso social, não tem progresso econômico, não vai ter violência. Né? Você mora aqui numa tribo lá que não vai ter violência. Então eu falo que isso vai ter que existir. Nós vamos ter que sentir, experimentar e aceitar. Isso é uma maior absurdo, isso é uma maior barbaridade. Né? Quando você trabalha com relações de emprego, relações de trabalho, admitir que o assédio no trabalho seja uma coisa normal, do dia a dia, da modernidade, dos tempos modernos, da economia pujante. Então, por mais que a gente tenha aqui uma intensa competição na vida moderna, né, nas relações de trabalho, né, por mais que isso exista, você aplaudir, você prestigiar sentimentos que vão de hostilidade, sentimentos de ódio, de inveja, de indiferença entre seres humanos que exercem uma atividade remunerada, uma atividade profissional, isso, sem sombra de dúvida, é uma atividade, é uma situação criminosa, é uma situação que tem que ser totalmente repelida pela norma, pela lei, e tem que ser objeto de tratamento, pela multiplicidade de medicina, de psicologia, de sociologia, evitando que isso aconteça. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu acho que a gente deveria destacar. Aí, a gente vai para um segundo tópico aqui, né? Que seria o seguinte. Normalmente, a gente se depara com situações de assédio, principalmente no serviço público, posições que você vai ter um superior de alguém que vai ter uma ideia brilhante e começa a estabelecer, como esse da Guarda Municipal teve. E aí a gente pega cidades de porte médio, por exemplo, onde naquela época ocorreu municipalização de educação, né, que muito se criticou, o absurdo que a gente chegou a evidenciar naquela época de sindicatos de professores. O prefeito foi eleito, né, com toda a propriedade e tal, mas só que nas cidades um pouco menores, aquela divisão é nítida. O prefeito sabe quem o apoia e quem não apoia, quem é a favor e quem é contra. Isso fica um pouco mais claro. Ele vai ao supermercado e encontra, fala, aquele lá é contra você, está trabalhando contra lá você. Aí ele ganha a eleição. Municipalizou e tal, os professores foram cedidos para o município. Aí o prefeito faz uma reunião e fala assim, olha, professor que gastar muito lápis, eu vou abrir processo administrativo e vai ser devolvido para o Estado, porque vocês estão cedidos aqui no município. Então os professores do município já sabem quanto lápis pode gastar. Aí na época a gente falou, mas ele está assediando, está ameaçando vocês, né, entrando com representação, caminhou e tal, e essa questão do lápis ficou superada. Né. Mas eu não sei de onde que sai uma ideia dessa. Tudo bem, a gente sabe que o princípio da economicidade, a gente sabe que naquela época não estava tanto essa crise como existe hoje, mas se o professor não tiver a liberdade de cátedra para ensinar e fazer com que os seus alunos, seus assistidos, escrevam e façam atividade, então, né, vamos fazer de conta para não gastar o lápis. Né? E assim vai. Então, essas questões, lógico, se eu abrir para vocês, vários de vocês vão ter situações fáticas para descrever, que já experimentaram, né, essa questão de assédio. Uma recente que eu tive agora, que me causou muita espécie, muita surpresa, um funcionário do servidor que passa mal, ele estava num caminhão, né? Ele era motorista, né? E ele passa mal e desmaia. E cai do caminhão, cai de cima da cabine do caminhão. E aí o que acontece? Ele vai para o hospital, fica lá, tá, no hospital chega o pessoal de recursos humanos do município, para assinar cartas, os documentos e tal, e ele lá, medicado, confiou, onde que eu assino? Pegou e assinou. O que escreveram lá naquele documento? E ele assinou. Que ele estava dormindo na hora de trabalho, né? E dormindo, ele caiu do caminhão, então a culpa era dele. E ele assinou, porque chegaram lá, vieram te visitar, como é que você está bem, correu tudo bem? Assinou. Isso não é lenda, não tem lá documentado, se vocês quiserem. E aí o que aconteceu? Porque queriam abrir um processo, e abriram o processo administrativo para, né, exonerar, para ser retirado do serviço. Aí no processo administrativo a gente provou, quais medicamentos que ele tomou, a situação de fragilidade que ele estava, ele não leu, ele foi instado a fazer um boletim de ocorrência, juntamos as testemunhas, buscou filmagem, ele não estava dormindo. Então, aí uma outra questão, né? Quando você fala em assédio, né, você está falando do quê? Hostilidade, repito, inveja, ódio, indiferença entre seres humanos.
Infelizmente, isso existe muito. E volto a falar, nós temos que ter algo para poder estancar isso. Estancar e acabar com isso. É muito difícil. Seria uma sociedade ideal, que não tivesse inveja, não tivesse ódio, esses sentimentos não existissem. Isso aí seria algo, né, imaginário. Mas nós temos que fazer com que, através da norma, através da organização, através dos mecanismos existentes, isso não ocorra na relação de trabalho. A segunda questão que eu volto aqui a pontuar é que a gente tem que reconhecer que a nossa sociedade, com o progresso, com a modernidade, ela elegeu na Constituição, na sua Constituição Federal, princípios de conteúdo humanista. Esses princípios, como democracia, cidadania, solidariedade, a dignidade da pessoa humana, né, ou também a supremacia do interesse público sobre o privado, todos estão colocados, estampados, consignados, escritos na Constituição Federal. E têm que ser colocados em prática. O artigo 5º da Constituição, onde estão os direitos e garantias individuais, o artigo 7º dos direitos trabalhistas, todos esses, eles têm que ser lidos, têm que ser colocados em prática, têm que fazer valer esses direitos que lá estão, porque foram muito caros para serem obtidos, para serem conseguidos e escritos. Só que, muito cuidado, que nesse contexto, a gente vai ter que encaixar os servidores públicos. Né? E o servidor público não pode ser encaixado aí como uma mera parcela de competência do Estado, da administração, do poder público, mas sim individualizar o servidor público, acima de tudo, como ser humano. É essa que partindo dessa questão, as coisas melhoram. Tudo vai tomar um outro ar. Você individualizando esse servidor, que está na relação de trabalho com o poder público, como ser humano, e reconhecendo que esse servidor ele tem direitos. Né? Tem direitos, sim, em razão de ele ser um profissional, em virtude dele ter um trabalho que não é eventual, mas sim diário e profissional. Dia desses a gente escutou, a gente está escutando muito isso. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Tem muitos direitos. Aqui existe muito direito. Olha, peço para vocês, quando escutar, tem umas coisas que a gente escuta que a gente tem. Outra coisa, que auxílio previdenciário, auxílio reclusão é para bandido. Isso é tudo coisa para bandido. Tá? Cuidado, gente. Façam a leitura. Busquem conhecer o que a norma, o que a lei estabelece. Que auxílio previdenciário é para o bandido. O cara matou e vai ganhar dinheiro da Previdência. Não é assim que funciona. Não caiam nessa musiquinha, nessa condução de que tem muitos direitos, tem que diminuir os direitos. Foram conquistas que foram árduas, foram complexas, e ainda está faltando. Aqui, a questão do assédio, ainda falta para a gente. Nós estamos em 2016, esse assunto é debatido desde a década de 70. Nós vamos encontrar, pela primeira vez, quando surge essa expressão assédio moral, em 1997. Nós estamos em 2016 e ainda isso não está regulado, normatizado. Nós encontramos, como eu falei agora há pouco, decisões judiciais contrárias numa situação como essa, falando que isso não ocorre. Isso é um mero aborrecimento, é algo do dia a dia, da vida moderna, e não é. As pessoas adoecem, as pessoas morrem por conta de situações como essa. Todo dia, toda hora. Então, nesse contexto, o servidor público ele tem que ter esse destaque, né, e reconhecer que ele tem direitos, que esses direitos têm que ser regulamentados, e ele como profissional. Tá bom? Tivemos uma evolução, sim, melhorou muito, né? Mas, como eu acabei de falar, desde 1970, em países escandinavos, em países da Alemanha, por exemplo, há uma preocupação muito forte em regular a saúde, normatizar, proteger, tutelar a saúde física e mental do trabalhador no serviço público, erradicando qualquer situação, qualquer circunstância que possa gerar no ambiente de trabalho problemas mentais, problemas psicológicos, problemas familiares, desistindo, não quero nem trabalhar. Né? Isso é mimimi, é frescura. Gente, não aceitem essa conversa. Né? A gente tem que se posicionar. Estou falando aqui que desde a década de 70, países escandinavos já protegem isso, já tutelam, se preocupam com isso. Esses países, como por exemplo, Finlândia, Escócia, se você chega lá, por exemplo, vamos vir para um evento como esse, tem um estacionamento. Aí fora o pessoal para os carros. Né? Lá tem transporte público, né? Mas vamos imaginar que não está funcionando hoje e todo mundo foi de carro. Então, você chegou cedo, está marcado para 1 hora, você chegou 1h30, está vazio o estacionamento. O que o cidadão preocupado, né, o que ele faz? Ele para o carro dele, aonde? Na última vaga. Na última vaga do estacionamento. Porque ele fala o seguinte, olha, eu cheguei cedo, eu paro o carro aqui, eu tenho tempo suficiente para me deslocar até o local do evento,
chegar tranquilo. Porque tem gente que por problemas, por dor de barriga, sei lá, língua roxa, que vai acontecer, vai chegar em cima da hora. Então esse precisa parar o carro lá na porta. Eu não vou deixar a vaga lá para ele. Vocês acham que aqui para nós isso acontece? De forma alguma, né? Então essa preocupação existe. O que o cidadão faz? Também me penitencio, também sou desses. Infelizmente é a nossa cultura errada. Para onde? Cheguei cedo porque eu quero parar na porta. Né? Vou parar lá na frente. Se der, eu paro aqui dentro ainda. Para descer, né? Ou para o carro aqui dentro. Tem gente que enfia o carro aqui dentro. Entendeu? Então, são países que já têm uma preocupação por um outro segmento. Nós não atingimos essa maturação, essa maturidade, esse posicionamento. Então, nós vamos encontrar no exterior, né, como na Alemanha, né, a seguinte situação. Se identificaram grupos profissionais, principalmente grupos profissionais, onde tinha alguns turcos trabalhando ali, né, e lá a questão que envolve racismo também é muito grande, principalmente com esse grupo, né, de etnia turca, e começou a se classificar na Alemanha a questão do psicoterror no trabalho. Certo? Isso é um termo psicológico, o terror psicológico no trabalho. Não é que o cara tenha aversão ao trabalho, não quer trabalhar, não é isso. É que a forma como ele é tratado, tudo que ocorre lá dentro de forma contínua, acaba causando um terror, uma questão psicológica na sua saúde física e mental que impede ele de trabalhar e vai desencadear na figura do assédio. Os norte-americanos chamam isso também de mobbing, né? O meu inglês não é essas coisas, mas é claro o seguinte, é o target, em inglês, né? O indivíduo passa a ser alvo. O servidor, o funcionário, na relação de trabalho, ele vai experimentar um processo onde ele vai ser alvo. Vai ser alvo do quê? Alvo da intolerância, da raiva, do ódio, né? Tudo que envolve a sua relação de trabalho vai ser destinado para ele. E ele, selecionado como alvo, ele vai ser marcado. Ele passa a ser marcado para quê? Para ser excluído. Ele tem que ser, esse alvo, esse indivíduo selecionado, ele vai ser, através da figura do assédio, perseguido até ele ser expulso. Vamos dar um passo atrás e voltar lá. O conceito do dicionário, o que era? Aquela questão militar de cercar o seu inimigo até você dominar, dominou, expulsou ele do território, você dominou o território. É isso que estão querendo fazer com o trabalhador quando você encontra com o servidor uma situação dessa de assédio no serviço público na relação de trabalho. Então, esse comportamento, infelizmente, né, ele é muito usual, é encontrado, né, e ele pode partir de um chefe, né, aquele que tem uma situação, uma posição hierárquica superior, um chefe hierárquico, mas também pode partir de um colega. Um próprio colega de trabalho pode fazer esse comportamento que vai conduzir à figura do assédio. Ou mesmo um subordinado. Então, a questão do assédio moral, ele é muito amplo porque não fica centrado exclusivamente na figura daquele chefe que tem um poder hierárquico. Tanto um colega como um subordinado pode atuar de forma direta e indireta, trazendo essa questão de prejudicar a saúde física e mental daquele trabalhador. Então, existe uma classificação que é muito colocada em direito e também na psicologia, que é o assédio moral horizontal, o assédio moral vertical, aquele que é vertical descendente, aquele que é ascendente. Existe uma classificação, mas acho que isso também não tem muita importância. A importância é a gente saber que, tiradamente pela situação, só o meu chefe, só o meu superior vai poder me assediar. Não. Às vezes o assédio é feito de forma tão sorrateira, tão bem engendrada, tão bem planejada, que é feito por um colega, e você aos poucos é perseguido, ou por uma pessoa que está abaixo, né, que está numa posição subordinada à sua. Então não é exclusividade daquele que detém a chave, detém a caneta, que é o chefe hierárquico. O certo, que é mais comum, lógico, o mais usual, o que nós encontramos com maior propriedade, é a violência moral que nasce a partir do superior hierárquico. Aquele que é seu superior vai praticar a violência. E aí a gente vai encontrar algumas pesquisas, né? Quem sofre mais assédio na relação? Essa pesquisa foi feita em países da Europa. Não sei se a gente pode utilizar aqui como exemplo aqui para o Brasil, para a nossa realidade. Mas chegou-se à conclusão que as mulheres, o sexo feminino, é o maior número de vítimas do assédio moral na relação de trabalho. Mas também os homens não ficam atrás não. Normalmente está uma proporção de 55
a 60% de vítimas do sexo feminino, e aí você vai trabalhar com 45% a 40% mais ou menos de vítimas do sexo masculino. Aquela situação, né? Quando se fala com assédio moral, né, na relação de trabalho, né, o comportamento nas mulheres é levado a buscar o quê? Aquela questão da maledicência, a questão da fofoca, né, injúria, ridicularização, né, colocar em público questões de enfermidade da própria mulher, né, invenção sobre a vida privada. São mais ou menos esses cenários que a gente encontra. E vai afetar, e vai atacar a mulher na sua atividade, na sua dignidade, né, dentro do serviço. Já a violência, né, que nós vamos encontrar, também muito comum, é inibir a fala, não deixar aquela mulher se manifestar, não deixar ela proibir de falar, controlar o tempo em que ela vai sair ou ela vai fazer algo, controlar de forma excessiva, arbitrária, o tempo que ela dispõe para fazer alguma coisa. Então, tudo isso vai representar uma série. E nós vamos perceber que já no homem, a figura dos homens, onde é um pouco menor, mas não tanto, 40%, 45% dos homens sofrem esse tipo de violência. Você vai encontrar algumas pesquisas, a repressão que conduz o assédio se explica a designação de tarefas novas. São tarefas novas, fazendo com que o homem erre, que aumente a possibilidade de erro. Todo mundo erra, todo mundo é possível de falhar. Mas aí você dá uma tarefa nova, diferente, que depende de um conhecimento novo que ele não detém, e com certeza ele vai errar. Ou ainda, os homens fazem o seguinte: vamos colocar ele para fazer tarefa insignificante. Exemplo, que nós falamos aqui no começo do chiqueirinho, né? Tirou o guarda municipal, colocou ele no cercadinho, deixou ele lá. O que ele vai fazer? Vai de enfeite. Colocava os xaxinhos, os enfeites e tal. Então, acabou no processo. Colocando ele para as atribuições, para tarefas menores, inferiores à sua competência, ao seu conhecimento, fazendo que com isso passe por humilhações, por difamações, né? E aí a gente vai encontrar algumas ameaças verbais e aquelas ameaças que dizem respeito a convicções políticas e religiosas. Então perceba o seguinte: é grande, são vastas as situações que envolvem o assédio. Talvez por isso que a legislação ela fique um pouco amarrada, porque não é apenas normatizar, matar alguém é crime, tirou a vida é crime, acabou. Está fácil? Não, está pontual, está direto. Aqui você vai ter uma série de condutas de violência que vão violar o direito do trabalhador, que tem que ser organizadas, tem que ser normatizadas e colocadas por sanção. Tá? Repito que em 98, a primeira vez que se usa essa expressão assédio moral na França, então é um estudo relativamente novo. E aí é uma conjugação. O assédio moral conjuga o quê? Uma manipulação de abuso de poder, né, que a princípio muita gente tem para dizer o seguinte: isso é inofensivo. Né? A partir do que alguém fala para você, deixa para lá, imagina, você não leva uma brincadeira. Né? Tá. Você vai de brincadeira. Vocês podem perceber que eu gosto de cerveja, né? Eu tomo um pouquinho de cerveja. E tem uma propaganda da escola, né? Esse cara é encanado com cerveja e cigarro, né? mas eu não fumo. Um pouquinho, mas uma propaganda da escola, não sei se vocês vão lembrar, já um pouco antiga, de um rapaz que ia na praia, ele entrava na praia, tomava escola e ele entrava sempre com um tubarão no braço, um tubarão na cabeça. Não sei se vocês lembram disso aí. Né? Sai com os tubarões aí pendurados e tal no corpo, né? É uma brincadeira, né? É engraçado, engraçado. Se você perdeu o seu pai que tinha um ataque de tubarão, você vai achar engraçado aquilo. É inofensivo aquilo lá. Nós temos relatos de crianças, um menininho que chegou para a mãe e perguntou: pai, mamãe, o papai não tomava escola, né? Por quê, filho? Porque se tomasse escola, o tubarão não tinha pego ele lá, né? Porque eu vi na propaganda lá que o cara saiu do mar com o tubarão e tal. Mas falaram: mas isso é uma criança, né? É uma criança. Transporta isso para um adulto. É brincadeira, eu estou brincando com você, fica no chiqueirinho aí trabalhando. Pô, você vai levar isso a sério? Entendeu? Vamos fazer a dança do tchan aqui. Você vai levar isso a sério? Pô, perdeu a graça, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, gente, que começa como uma atitude inofensiva, toma uma proporção, propaga-se muito rápido, isso é traiçoeiro, e essa questão vai trazer sérios problemas para toda uma vida, para toda uma geração de trabalhadores, de pessoas que são submetidas a humilhações, a violências como essa. Tá?
Então, no primeiro momento, é comum você não querer se mostrar ofendido. Quando você sofre, quando você é vítima de um assédio, você fala, não vou me ofender, não vou me magoar com isso. Né? Aí o ataque ele começa a se multiplicar. É igual o tubarão mesmo. Começa a vir, né, de todos os lados. E aí a vítima é colocada numa posição de inferioridade, de humilhação, de discriminação. E aí começa a ficar deprimida e acuada. E aí, repito para vocês, sem medo de errar. Problema médico, problema psicológico, tudo que você possa imaginar vai acontecer. Tá? É lógico que a gente também não pode tomar os extremos e confundir esse tipo de violência que eu estou trazendo para vocês, né, com a questão do mau humor no convívio social. A pessoa é mal-humorada, tá, mas isso é sério, você é mal-humorado? Aí eu falo bom dia para ele e ele dá um grunhido para mim. Eu jeito de fazer bom dia e tal. É mal-humorado, o cara é mal-humorado. Né? Então não podemos também tomar o extremo e qualquer conduta de uma pessoa que é mal-humorada ou que faltou com a educação, você fala, não, estou sendo assediada. O assédio é uma questão de violência reiterada no trabalho. Tá? É uma violência psicológica e se repete, se propaga no tempo e vai destruir psicologicamente aquela pessoa que é vítima. Qual que é o tempo necessário? Se é uma violência que se propaga, que se repete no tempo, a gente volta nas pesquisas e vai dizer o seguinte. Alguns doutrinadores falam que 6 meses de violência são necessários para você poder afirmar que você é uma vítima de assédio. Olha, você conviver 6 meses com alguém te perturbando, te ofendendo, isso é pior que casamento. Isso é pior. Mas casamento a gente ama, né? Casamento a gente não até, né, na vida e na morte, não é assim? Então você foi lá, encontrou lá, né? Não ouse, né? Como é que falava? O presidente Roosevelt falava para as filhas dele, a filha dele queria casar. Chegou, pai, eu quero casar. Aí ele falou, mas você ama esse rapaz? Não. Ele falou, olha, não ouse chamar de amor se não puder dizer na vida e na morte. Morreu, você continua amando. Porque se morreu, já arruma 3, já sai com outro, então não é amor, é outra coisa. Agora, aqui, né, a gente não pode confundir, também achar que não, qualquer coisinha é assédio, não é isso. Mas a vítima de assédio tem que esperar 6 meses para se considerar vítima, isso é coisa de pesquisa. Em lei, em norma, isso não tem, esse tempo. Né? Não existe qual o tempo necessário. Se a gente perceber, né, que o maior tempo de duração de prática reiterada de assédio é justamente no serviço público. Você vai encontrar algumas pesquisas, alguns apontamentos que vão delimitar que perduram por quase 3 anos os ataques. Primeiro eu falei 6 meses, já achei muito, você imagina 3 anos. É porque normalmente a gente trabalha com o município, com eleição, o mandato dura 4 anos, né? Depois se reeleger, pode durar até 8. Né? Mas pelo menos 3 anos você vai aguentar aquele assédio. Doutor, não estou falando aqui que acontece isso aqui não, mas é o que nós encontramos aqui nos estudos, que no serviço público é o período, o tempo necessário que perdura por até 3 anos. Já nas atividades privadas, a iniciativa privada é um pouco menos, porque a pessoa acaba sendo demitida, a coisa termina um pouco mais rápido, mas pelo menos 6 meses você consegue caracterizar a questão do assédio. Falando um pouco de lei, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos uma lei, Lei 12.250, de 2006, longínquo ano 2006, que coloca o assédio moral como crime administrativo, né? Obrigando a administração pública no âmbito do Estado de São Paulo a frear, né, a parar essa prática, colocando punições contra o agressor. O agressor ele vai responder, né, por um processo administrativo, e nesse processo ele pode responder, ter até uma advertência e pode correr até com a demissão do serviço público. Bom, então nós temos sim uma legislação aqui no âmbito do Estado de São Paulo, desde 2006, temos algumas legislações municipais, né? O Rio de Janeiro também tem, existem alguns projetos tramitando na Câmara dos Deputados, tem um projeto que fala que a vítima vai ser afastada e vai receber benefício previdenciário, tem uma série de situações aí que eu acredito que até amanhã o professor Ricardo vai colocar para vocês no aspecto pontual do direito do trabalho. Né? E aí, a pergunta é essa: como que eu reparo um dano no assédio moral? Então vamos voltar para o início. Quando eu cheguei aqui, eu falei para vocês que eu entrava com as ações contra a Filipe Morris de Souza Cruz, por quê? Porque são grandes empresas, são empresas enormes. E aí eu pensava que, bom, eu vou conseguir uma reparação, eu vou
conseguir um dano. E em cima desse dano eu vou ganhar um percentual. Lógico, eu também estudei 5 anos, estou lá, comprei livro, estudei para ganhar. Se você fizer o serviço gratuito ele vale quanto ele custa, ou seja, vale nada. Você faz de graça, o cara vai lá e ainda sai falando mão de você. Então eu queria ganhar uns 20% em cima da retribuição que meu cliente, né, iria receber para a questão do cigarro. E aqui, nós estamos trabalhando com assédio moral no Estado, no serviço público. Bom, primeira coisa, é irrelevante, para a gente falar em reparação, né, o tempo que perdurou a violência. Tá? Essa violência psíquica que eu falei, 6 meses ou 3 anos, é irrelevante para comprovar o assédio. Você vai ter que provar aquilo que você está alegando. Tá? Então, a título de prova, no processo judicial, para você conseguir uma reparação, uma indenização, nós vamos ter que provar a prática quanto mais reiterada, constante, harmoniosa daquela conduta que causou violência contra você. Então, não adianta só falar, mas durou 6 meses, durou 3 anos. Não, você tem que provar, fazer prova disso através de testemunhas, situações que possam provar que isso de fato aconteceu. Nós vamos encontrar alguns julgados, a jurisprudência afirmando alguns requisitos para a indenização de servidor por motivo de assédio moral. Tem que provar essa conduta abusiva, né, do agressor, essa reiteração da conduta, né, e que essa conduta atentou a dignidade daquela pessoa humana e, inclusive, o fez, atentou a dignidade com uma finalidade, com um objetivo. Não foi para eles se fecharem e ficarem rindo de você, que você fez o papel ridículo. Não. A finalidade é que você seja excluído do serviço público. Essa é a finalidade do assédio moral no serviço público. Que ao final você seja... mas fizemos um processo administrativo, está tudo certinho aqui. Mas começou lá no assédio para chegar nesse objetivo final, finalístico, que é excluir aquele servidor do serviço público. Tá bom, gente? Bom, só para concluir, né? Eu não sou mensageiro do Apocalipse, eu não vim aqui só falar desgraça para vocês, né? Cumprimentar aí o pessoal que desenvolveu aqui o trabalho, mas qual é a melhor forma de combater o assédio? Bom, prevenção. Como tudo, né? Nós estamos falando em doença, causa doença. Então, tem que ter prevenção, e prevenção de que forma? Informando os servidores, informando os trabalhadores, como está sendo feito aqui. Com a minha conversa, nunca minha conversa é muito educativa, mas amanhã, ontem eu acho que vocês tiveram também nesse trabalho, amanhã, depois de amanhã também, vão ter uma formação muito boa nesse aspecto, né, sobre os seus direitos, os direitos que vocês têm, e falo para vocês, não aceitem redução de direitos. Essa conversa que tem que reduzir direito para poder crise, para poder ir para frente, não caia nisso. Cidade de São Paulo tem um tema, né? Tem um lema na cidade de São Paulo, né? Ducor non ducor. Ducor non ducor. Conduzo, não sou conduzido. Vocês têm que conduzir, não tem que deixar de ser conduzidos por conversinha de limite aí. E aqui, o direito de vocês é intocável. Né? E muitos direitos ainda têm que ser normatizados dentro dos quais esse aqui. E aí, né, essa prevenção com essas informações, instrumentos de avaliação de desempenho, né, tem muita gente que critica, né, mas para auferir o seguinte, qual o grau de satisfação do servidor? Exames físicos, exames psicológicos, periódicos, encaminhamento de resultados para sindicato, para o Ministério Público, caminhar, né, para ver como estão oscilando aqueles resultados e fortalecer o sindicato. Né? Eu acho que esse é o caminho, é lógico, a conclusão que eu tenho, que são formas de combater o assédio moral. Né? E quem tiver alguma outra possibilidade, alguma outra solução, outra forma, fica à vontade. Eu enxergo apenas essas 3 para não estender muito. Eu acho que eu já falei até demais, né? E a gente sabe o seguinte, uma regra de oratória, né? Você tem que falar o quê? Falar alto para ser ouvido, falar claro para ser entendido e falar pouco para ser aplaudido. É isso? Então encerro aqui a minha participação com vocês. Sorte desejo a todos vocês e parabéns aí pela atividade, né? E quem sabe a gente volta um dia aí. Mas só antes de terminar, terminei, mas escrevi agora uma coisa aqui. Eu falei de mulher juíza, né? Eu até trouxe aqui, acabei, né, atropelando. Só uma última questão aqui que eu vou colocar, mas a despedida já foi feita. Isso, no meu entendimento, é um assédio moral contra o trabalhador. O trabalhador tem database, no Estado de São Paulo, database. O governo ignora. O governo do Estado de São Paulo ignora a database. Ignora. 1º de março, tem que dar o quê? A recomposição salarial. Não faz. Não faz. Está humilhando o servidor. Está violentando os direitos do servidor. E aí a gente entra como advogado com algumas ações contra o Estado, pedindo o quê? O reconhecimento da database e, pelo menos, a inflação. Né? Para
conceder para os servidores do Estado. Tem juiz que não dá, né? Tem uma juíza, eu gosto de juíza, né? Certo, mas no caso é com a promotora, né? Na verdade, foi uma besteira por causa com a promotora. Não tinha o que fazer na vida. Né? Ela não sorri, mas não sei se ela tem dente, mas tanto tempo que eu não sei. Ela tem um dedo assim, tudo eu sou errado, eu sou culpado. Então, aqui, né? É normal, isso é normal. Essa juíza, olha o que ela fez, gente. É uma coisa, isso aqui eu leio toda noite antes de dormir. A beleza de direito está em situações como essa. Tá? Vou só ler rapidinho, né? O aumento da remuneração dos servidores públicos é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, do governador. O governador do Estado de São Paulo, no caso aí. No ordenamento, é vedado ao Poder Judiciário a concessão de aumento de vencimentos aos servidores públicos por meio de decisões judiciais. Assim, em razão da vedação legal, não há como deferir reajuste anual de vencimentos para os servidores. Eu falo que esses servidores estavam sendo violentados, atacados por isso, assediados. Ocorre que, no entendimento dessa juíza, não pode o Poder Judiciário, diante da omissão do chefe do Executivo, limitar-se a uma simples notificação para o chefe do Poder Executivo, para o governador, o qual vai permanecer inerte e não vai receber qualquer sanção. E no amor, não vai ter sanção. Aqui, é uma coisa, vamos mandar uma cartinha para ele e ele vai continuar não aplicando a database. Sendo certo que os únicos prejudicados são os servidores públicos, trabalhadores. No caso, tem uma lei que fixa a database para fins de revisão de remuneração, 1º de março de cada ano. Não obstante a fixação da database, né, verifica-se pelos comprovantes de pagamento que o autor recebe um salário base mísero R$510. Essa sentença não é de 20 anos atrás, não. Essa sentença é agora, final do ano passado. A gente escreveu míseros. Isso aqui eu pulava de alegria. Alguém reconheceu, o poder reconhecendo, certo? E R$510 não dá, não concede a database para o trabalhador. Então, cômoda é a situação do Estado, que quando lhe é conveniente, esconde-se atrás da legalidade para deixar seus servidores, trabalhadores à míngua. Gente, isso é juíza. Causa profunda indignação a afirmação da ré que os vencimentos percebidos quase alcançam o salário mínimo. Quer dizer, né, pisou na minha, deu um tapa na minha cara e falou, tá bom, está ganhando quase o salário mínimo. Observa-se pelos leites que ele jamais recebeu um salário mínimo. Depois de 25 anos de trabalho, pasme. A juíza ficou absorta, ficou indignada, ganhando 25 anos trabalhando para o Estado, ganhando R$500. Permanecer o Poder Judiciário inerte, olha que coisa maravilhosa, inerte diante de tais fatos, possibilitaria ao Estado beneficiar-se da sua própria torpeza e representaria desconsiderar os princípios constitucionais garantidos, que garante todos a dignidade e o acesso à justiça. A inércia do poder público trouxe sérios prejuízos a ele, né, o reclamante, em razão da inexistência de qualquer revisão remuneratória há mais de 5 anos. E considero que a justiça aplicar direito total e condenou o Estado a pagar 5 anos de recomposição salarial. Então, só isso aqui que eu trouxe para ilustrar, eu acabei me empolgando, esqueci, mas ainda bem que no final eu lembrei. Porque mulheres como essa aqui, doutora Ana Cláudia, né, merece aplauso. Merece aplauso. Porque tem uns velhinhos, né, que a gente acha que eu sou velho, tá cabelo branco, né? Até os canalhas envelhecem. Você tem cabelo branco, você é gente boa. Aí cai no tribunal, vem um velhinho lá e fala, mas gente, isso aqui não, isso aqui vai dar aumento para esse cara, isso poderia estar lá já, né? Poderia estar lá, mas isso aqui, velho, 500 conto tá bom, né? Mas ela não, né? Ela, com coragem destemida, meteu a caneta. Já que eu falei, então, só para terminar, teve uma juíza também que deu uma sentença favorável para o cigarro. Uma só, uma juíza. Mas o tribunal os velhinhos cortaram. Tá bom? Gente, então sejam felizes, obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Lembrando a todos vocês que amanhã, ao 12h45, todos podem sair do local de trabalho e vir para cá para não termos atraso no início da palestra de amanhã, tá? Boa tarde a todos. Tem um lanche aqui do lado.